Bom Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou nesta manhã. E pedimos que a Tua presença, por meio da pessoa do Espírito Santo, permaneça conosco. Que possamos continuar ouvindo a Tua voz, aprendendo de Ti. E, acima de tudo, que possamos receber o poder que precisamos para colocar em prática os Teus ensinamentos em nossa vida. Dá-nos também oportunidades, cada vez mais, de compartilharmos a mensagem com aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. Que, acima de tudo, possamos pregar com a nossa voz, mas também com a nossa vida. Pedimos que continue conosco em nome de Jesus. Amém. Habita em mim, Senhor, em meu inteiro ser. Ser proteção e fortaleza contra o mal. Habita em mim, possui todo ser. Habita em mim, Senhor, no próprio coração, a fim de que eu compreenda o teu divino amor na redenção. Dirige meu viver na senda em que eu devo andar, que eu faça a luz brilhar ao peregrino. Habita em mim, Senhor, na mente vem estar. Eu quero ser bondoso e firme no dever, sem murmurar, na mente e coração, na mente enfim. Ó, vem, Senhor. Habita em mim. Habita em mim. Amém. Obrigada, Juscelene, pelas lindas canções. Nós vemos que são canções bem inspiradas e selecionadas, né?
para que o Espírito de Deus realmente esteja em nosso meio. Bom dia, feliz sábado a todos. Eu quero convidar aqui o Leandro. O Leandro já foi, assim que eu me casei, nós começamos a ver vários vídeos. Ele tem muitos seguidores, né, no YouTube, Instagram, e nós começamos a assistir os vídeos. Na verdade, eu tinha sido eleita como diretora de música, e o Américo começou a me falar: amor, você tem que ouvir as pregações do Leandro sobre música, porque realmente faz toda uma diferença na nossa vida. A gente vê que a adoração ela tem uma profundidade muito maior, né? E no meio do caminho, depois que nós já tínhamos convidado para vir aqui, isso foi lá no comecinho do ano, nós mudamos o tema porque nós percebemos que o tema que ele tem trazido às igrejas era de uma relevância muito maior. Porque eu sou da época que a gente falava assim: nossa, os jovens ficam muito no celular, eles ficam muito... E hoje não é mais assim. Hoje é um problema crônico da sociedade, a questão das mídias. E como a relevância era muito maior, nós decidimos que seria muito interessante ele trazer esse tema, né, sobre mídias sociais, redes, como isso tem afetado a nossa vida. E o Leandro também é escritor, escreveu um livro chamado Pornografia, o Inimigo Silencioso. E hoje à tarde ele vai estar abordando esse tema. Então, se você é mãe, eu vou repetir o que ele me disse sobre a questão. Eu falei: esse tema é só para os homens? Ele disse: não, o tema é para homens, mulheres e crianças de 10 anos acima. Isso significa que você, mulher, você pode ajudar um filho, não que seja um problema só dos homens, mas você pode ajudar um filho, uma adolescente, alguém, um sobrinho. Então, hoje à tarde, às 4 horas da tarde, quero convidar todos vocês para estarem aqui. No final, nós vamos fazer ali uma confraternização. Ele vai estar disponibilizando também os livros. E esse livro, você vai poder falar um pouquinho mais, mas fala sobre... Eu vi lá que você tratou com a Darleide, César Vasconcelos. Então, fala para a gente um pouquinho sobre isso, tá? Na sua introdução. E eu queria agradecer a cada um de vocês que vieram, mas que venham à tarde para que a gente tenha um momento muito importante. Às 4 da tarde, nós vamos ter um período aí para a gente abordar um tema excepcional, um tema que realmente tem que ser abordado com toda a igreja. Tá bom? Seja bem-vindo, a igreja tua. Deus te use poderosamente nesse momento. Obrigado, Cimeire. Feliz sábado a todos. Como a Cimeire disse, o tema da tarde é um tema delicado, um tema complexo, mas que nós precisamos falar sobre esse assunto. Um dia, alguém me perguntou assim: irmão Leandro, a partir de que idade que pode estar presente ou que deve estar presente? A partir dos 16, 12... Irmãos, à tarde eu vou contar algumas experiências reais que nós temos conhecido nesses anos tratando sobre esse assunto e ajudando pessoas que sofrem com vício em pornografia, mas eu tenho recebido pedidos de socorro por causa de vício em pornografia em crianças de 6 anos de idade. 6 anos de idade. Então, a igreja não pode ficar em silêncio em relação a esse assunto. Nós precisamos tratar sobre isso. Concorda comigo? Então, hoje às 14 horas... 16 horas, nós vamos tratar um pouco sobre esse assunto. E não fique constrangido, tá? Algumas pessoas dizem assim: eu não vou não. Por quê? Porque se eu for, as pessoas vão achar que eu estou com problema. Não é? Na verdade, não. Existem muitas pessoas que têm o problema? Sim. Mas existem pessoas que conhecem pessoas que têm um problema. Tem mães que têm filhos. Então, muitos pais acreditam porque seus filhos são muito pequenininhos, estão isentos desse tipo de coisa. Não estão. E eu vou mostrar para vocês, vou contar algumas histórias à tarde, reais de coisas que têm acontecido em nosso meio. E essas pessoas estão sofrendo em silêncio, sabe por quê? Porque é constrangedor pedir ajuda, vocês concordam? Sobre esse problema. Então, como é que a gente vai ajudar as pessoas? Falando disso. Então, vem à tarde. Isso é muito importante para você que tem o problema, para você que quer ajudar alguém que tem o problema, para você que quer se prevenir desse problema. E como igreja nós precisamos lidar com esse assunto também. Inclusive, recentemente eu estive no consultório de família. Alguém aqui assistiu o programa? Algumas pessoas assistiram. E conversamos um pouco com a Darleide. A Darleide foi uma das pessoas que prefaciou o nosso livro, que nós vamos apresentar melhor à tarde.
nós estivemos também numa reunião com todos os ministeriais da América do Sul, a convite do Ministério Lar e Família da Divisão Sul-Americana, para tratar sobre esse tema. Estivemos em algumas uniões e associações também para conversar sobre isso. E eu louvo ao Senhor porque, apesar do silêncio de décadas, a igreja está se levantando agora para poder falar disso e combater isso com urgência, com urgência. E à tarde vocês vão ver como é sério esse assunto, que a maioria das pessoas não entendem a profundidade, a seriedade e o perigo que envolve o consumo de pornografia, que tem se tornado tão comum desde crianças até idosos. Já recebi pedido de socorro de idosos viciados em pornografia. Então, isso é importante ser dito? Sim ou não? É importante ser ouvido? Então, eu vou dizer e vocês venham para poder ouvir, ok? Para a gente poder compartilhar essa mensagem. Obrigado, viu, irmã? Bom, vamos à mensagem dessa manhã. Abra sua Bíblia comigo em Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90 é o texto que vai basear a mensagem desta manhã. Salmo capítulo 90, verso 12. Salmo capítulo 90, verso 12. Antes de nós lermos o texto, mais uma vez, vamos convidar o Espírito Santo para nos auxiliar em mais esse estudo. Curva sua fronte assim como está e vamos orar. Querido bom Pai que estás nos céus, agradecemos, Senhor, pelo privilégio de abrirmos a Tua Palavra mais uma vez nessa manhã. Pedimos que o Espírito nos auxilie, abrindo o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos e tornando o nosso coração sensível à Tua voz, para que possamos reconhecer aquilo em que estamos falhando e também lembrarmos que temos um Deus que é poderoso mais do que suficiente para nos fazer vencedores sobre qualquer pecado. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Salmo 90, verso 12, o salmista diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O salmista basicamente está pedindo a Deus que Deus nos conceda a capacidade de perceber que a nossa vida passa muito depressa, para que a gente aprenda a administrar bem o nosso tempo, que é o dom que Deus nos concedeu, do qual Ele vai mais pedir contas. Porque tudo aquilo que fazemos do nosso tempo e a forma como administramos o nosso tempo determina todo o resto da nossa vida. Concordam? Então temos que administrar bem o nosso tempo e é isso que o salmista está pedindo. Inclusive na nova tradução na linguagem de hoje, desse texto, diz assim: faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida para que tenhamos um coração sábio. Vocês concordam que a nossa vida passa depressa? Sim ou não? Parece que minha mãe diz que eu nasci ano passado. Eu já estou com 44 anos de idade. A minha esposa e eu, parece que a gente entrou na igreja, lá da Alvorada, perto do NASP, em São Paulo, para nos casarmos há pouco tempo atrás. E esse ano, agora, estamos em novembro, né? Em setembro, nós completamos 17 anos de casados. Estamos caminhando para 20 anos de casados. E parece que a gente casou ano passado. Aqueles que são pais aqui, como é que os filhos crescem, pais? Muito, muito depressa. Então, a nossa vida passa muito depressa. E diante disso, eu pergunto, além desta vida, teremos uma outra oportunidade de nos prepararmos para o céu? Não. Essa é a nossa única oportunidade. Então, vocês concordam que temos que administrar bem o nosso tempo? Concordam também que a tecnologia, especialmente digital, apesar de ser uma ferramenta poderosa que pode ser benéfica, ela tem sido usada por Satanás em muitos casos para impedir que administremos bem o nosso tempo? Isso aqui tem sido um grande ladrão do nosso tempo? Do tempo das famílias, inclusive? Sim. Agora eu pergunto, a tecnologia é uma bênção ou uma maldição? Depende. Depende da forma como nós a utilizamos. Uma coisa interessante na tecnologia, nesse contexto do tempo, é o seguinte. Vocês concordam comigo que essa tecnologia, ela vem para nos ajudar a economizar o nosso tempo? Sim ou não? Olha que interessante. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Como é que as mulheres lavavam roupa no passado? Rio. Dava trabalho e demorava mais tempo. Hoje nós temos uma máquina de lavar.
em que você joga a roupa, vai fazer outras coisas, e a roupa sai limpinha e, às vezes, muito bem centrifugada, quase seca. Isso economiza muito nosso tempo. Assim como um fogão, assim como um computador para fazermos nossas pesquisas, temos muita tecnologia disponível para economizarmos o nosso tempo. Tecnologias que outras gerações nunca tiveram. Mas uma coisa não fecha nessa matemática. Nós temos toda a tecnologia à disposição para pouparmos o nosso tempo, mas nunca se viu uma geração como essa se queixar tanto de falta do quê? De tempo. Não parece um contrassenso? Temos tudo para poupar tempo, mas não temos tempo para nada. Sabe qual é a conclusão que eu cheguei? É que essas tecnologias, principalmente as digitais, elas são uma grande bênção quando nós usamos essas tecnologias. O problema acontece quando essas tecnologias passam a nos usar. Isso tem acontecido, sim ou não? Então, essas tecnologias passam a nos usar e roubam o nosso tempo. Uma outra coisa que me chama a atenção é o seguinte. No site da ONU, lá em dezembro de 2023, você vai ver uma pesquisa que constatou que mais de 75%, 3/4 da população mundial, tinha um celular na mão em dezembro de 2023. Isso é bom ou é ruim? Veja, se 75% da população tinha um celular na mão, significa que isso aproximou as pessoas umas das outras. Certo ou errado? Certo ou errado? Todas as igrejas ficam confusas com a resposta, sabe por quê? Porque as duas respostas estão certas. Porque essa tecnologia aproximou as pessoas, sim, e ao mesmo tempo fez o quê? Afastou. Essas tecnologias aproximaram as pessoas que estavam longe e afastaram as pessoas que estavam perto. Concordam com isso? Por que isso aconteceu? A partir do momento que essas tecnologias começaram a nos usar. Veja, se essas tecnologias aproximam as pessoas, e eu pergunto uma coisa importante, parece estranho, mas redes sociais, as redes sociais estimulam a capacidade das pessoas de se sociabilizar? Sim ou não? As redes sociais têm tornado as pessoas mais sociáveis? Querem ver uma coisa? Olha outra informação, outra pesquisa que não bate para mim a matemática. Suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 24 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Essa pesquisa é de 2019. Então, uma coisa como alguém da área da matemática, o que me chamou a atenção nisso? Se essas tecnologias e redes sociais aproximam as pessoas umas das outras, por que estamos vivendo numa geração qual nunca houve uma geração tão deprimida e suicida? Então pergunto de novo, essas coisas estão aproximando as pessoas umas das outras? Não estão. Redes sociais estão ajudando a nos sociabilizarmos uns com os outros? Não. O efeito tem sido o contrário. A menos que a gente saiba como administrar isso, certo? Não estou demonizando essas tecnologias. Podem ser uma bênção, a gente só precisa saber como utilizar. Bom, eu quero resumir aqui para vocês as conclusões de algumas pesquisas da área científica e médica que foram feitas em relação ao uso indiscriminado, ou seja, sem filtro nenhum, ou uso excessivo dessas tecnologias digitais. Porque mesmo o bom uso, se for feito de forma excessiva, vai causar alguns prejuízos sérios ao nosso cérebro. Algumas pesquisas constataram que algumas áreas da nossa vida são afetadas por esse uso indiscriminado e excessivo dessa tecnologia. Por exemplo, a área do prazer é muito afetada. Por quê? Hiperestimulação de dopamina e outros neurotransmissores ligados ao prazer. Eu quero falar de forma mais detalhada hoje à tarde. Veja que interessante isso daqui. Vocês concordam comigo que essas tecnologias produzem uma hiperestimulação no cérebro? Sim ou não? Uma hiperestimulação. Significa que com o decorrer do tempo, a gente vai perdendo a capacidade de sentir prazer e de sentir estímulos, a menos que haja um fator artificial. Querem ver uma coisa importante? Se eu estivesse fazendo essa pregação sem PowerPoint, seria a mesma coisa? Deveria ser? Deveria ser.
Mas por que nós precisamos usar estímulos visuais para manter as pessoas concentradas? E mesmo com estímulos visuais, está cada vez mais difícil manter as pessoas concentradas. Vocês percebem isso, não? Então, essa hiperestimulação constante vai diminuindo a nossa capacidade de sentir prazer em coisas simples. E hoje à tarde eu vou mostrar de forma mais clara e profunda como funciona isso no cérebro. Quando esses neurotransmissores são estimulados de forma muito exagerada, qual o resultado disso? Então, a área do prazer é afetada, nós nos tornamos dependentes de estímulos para sentir algum prazer. A outra área afetada é a área do repouso. Isso não é difícil de entender. Vocês concordam que essas tecnologias têm afetado o descanso das pessoas? Querem ver uma coisa? A minha esposa e eu moramos na zona rural, tá? Roça mesmo, fim de linha, não passa nada na frente. Então, os únicos barulhos que acordam a gente de manhã, às vezes incomodam um pouco. É um grupo de passarinho brigando na sacada ali da varanda. Nós moramos num chalezinho lá nas montanhas, a 900 e poucos metros acima do nível do mar. Verde para todo lado. Maravilhoso. E as pessoas dizem assim, vocês que moram na roça, dormem com as galinhas. Já ouviram isso? Olha que interessante isso daqui. Irmãos, qual é o horário, falando de repouso, que nós deveríamos ir para a cama dormir? 9 horas? 8? Tá tarde, irmãos. Vamos pensar no seguinte, olha só. Nós temos o mundo ideal, certo? Conforme Deus estabeleceu, e nós temos o mundo real, que é o mundo que nós vivemos. No mundo ideal, como Deus estabeleceu, pensando no nosso ciclo circadiano e etc., qual é o horário de dormir? Veja, nós temos uma glândula no nosso cérebro chamada glândula pineal. Essa glândula pineal, ela tem uma responsabilidade que é a produção de melatonina. Para que serve a melatonina? É um hormônio que o corpo vai produzindo para que você possa começar a desacelerar, relaxar para poder dormir, certo? Mas a pineal precisa de um aviso. Olha, está na hora de começar a produzir melatonina. Qual é esse aviso que a pineal precisa receber? Quando as luzes abaixam. Então, quando a luz começa a baixar, a melatonina, o cérebro avisa, pineal, melatonina, porque está chegando a hora da pessoa se recolher para dormir. Ou seja, qual é o horário adequado para dormir no mundo real, no mundo ideal como Deus concebeu? Quando o sol se põe. É verdade que nós deveríamos dormir com as galinhas. Mas quando o sol começa a se pôr, glândula pineal começa a produzir a melatonina, o que a gente faz? Acende tudo. E então a glândula pineal diz, bom, fake news, não está escurecendo, ele não vai dormir agora, então pare a produção de melatonina. Qual é o resultado, irmãos? O cortisol continua sendo produzido. E qual é o efeito do cortisol em quantidades exageradas? O cortisol é o hormônio da ansiedade, do estresse. Eu digo que vivemos o mundo real porque quem tem condição de dormir ao pôr do sol? Tem pessoas que têm que trabalhar à noite, sim ou não? Precisam disso? Claro. Pessoas que precisam estudar à noite? Sim, esse é o mundo que nós vivemos. E no mundo que nós vivemos, nós não conseguimos fazer tudo da forma perfeita como Deus estabeleceu. Nós temos que trabalhar então para nesse mundo real, a gente minimizar o máximo que nós pudermos dos danos. Significa que se você não pode dormir com as galinhas, você precisa tomar um cuidado segundo a ciência. E esse cuidado é o seguinte, para você ter uma boa noite de sono, desligue todas as telas, pelo menos 2 horas antes de se deitar. Diminua a luz da casa, pelo menos 2 horas antes de se deitar. Para que a pineal entenda que está escurecendo, tardiamente está anoitecendo, e ela começa a produzir a melatonina, que vai desacelerar todo o seu organismo, para que você se deite e então tenha uma noite boa de sono. Mas geralmente, qual é a última coisa que a gente faz antes de dormir? Uma olhadinha no celular. E muitas vezes, qual a primeira coisa que a gente faz quando acorda?
uma olhadinha no celular. Vocês entendem por que estamos vivendo numa geração altamente ansiosa? Estressada? Eu não estou dizendo que esse é o único fator, tá bom? Existem N fatores. Mas esse é um dos fatores que está causando ou produzindo uma geração de pessoas extremamente ansiosas. Então a tecnologia vem para piorar um pouco mais a situação quando, por exemplo, vamos pensar no WhatsApp. Existe uma ferramenta no WhatsApp que é perigosíssima e as pessoas usam sem pensar. Sabe qual é? Aceleração dos áudios. Então uma pessoa manda para você um áudio de 10 minutos. O que a gente faz? Coloca numa velocidade dobrada. Irmãos, isso é mais um fator de produção de ansiedade. Ansiedade. Vocês querem ver uma coisa? Depois faça um teste. Escute um áudio em velocidade dobrada e imediatamente depois coloque na velocidade normal. Você já percebe uma certa ansiedade. Um dia uma mulher me falou, mas irmão Leandro, uma pessoa me manda um áudio de 10 minutos, como é que eu vou fazer? E eu disse, irmã, um homem me mandou uma vez um áudio de 36 minutos. O que eu fiz? Vocês acham que eu tenho tendência para ser ansioso? Só de olhar para mim, vocês já percebem isso, não? Puxa, não consigo esconder isso. E a minha esposa está sempre me controlando. Fica parado um pouco. Eu ando para cá, eu ando para lá, eu me mexo. Eu, mais do que qualquer outra pessoa, preciso tomar cuidado com essas tecnologias. Quando alguém manda um áudio muito longo para mim, eu tenho que fazer uma semana de oração. Eu tenho que ouvir cada dia um pedacinho. Porque essa velocidade acelerada causa ansiedade. Mais um fator de ansiedade. Então, tome muito cuidado com isso, tá bom? Dormir com as galinhas. Quem puder, faça. Quem não puder, faça o possível para minimizar os danos. 2 horas antes. Apague tudo. Permita que o seu cérebro comece a entender que está chegando a hora de dormir. Outra área que é afetada é a área da memória. O nosso cérebro processa informações infinitamente. Mas o nosso cérebro tem uma capacidade limitada de armazenar informações. Os irmãos estão comigo? Estão atentos aqui? Vamos lá, para não perder a linha de raciocínio. O cérebro tem uma capacidade limitada de armazenamento de informações. Então, vamos pegar um Instagram como exemplo. Quando nós estamos ali nas redes sociais, passando a tela, aquele monte de informações vai sendo captada principalmente pela nossa memória secundária. E aquilo vai sobrecarregando. Irmãos, vamos ser sinceros, 80% ou mais das informações que temos ali é completamente inútil. E isso vai sobrecarregando a nossa memória, sobrecarregando. Chega um momento que eu preciso decorar uma coisa importante, um texto bíblico, quem sabe. Irmão, eu não consigo memorizar isso aqui, mas eu sei por quê. É porque eu estou ficando velho. É claro que a idade vai deteriorando algumas funções aos poucos, mas em muitos casos não tem nada a ver com a idade. Sabe qual é o problema? Uma memória sobrecarregada de informações, em sua maioria inúteis. E quando precisa guardar uma informação útil, o que não tem ali? Espaço. Então deixa eu dar 2 dicas para os irmãos. A primeira dica é importante, a segunda dica é essencial. Primeira dica importante: você não precisa assistir todos os videozinhos que mandam no seu WhatsApp. Segunda dica, essa é essencial. Por favor, escute o que eu estou falando. Você não precisa mandar todos os videozinhos que você vê. Amém? Amém. Economiza. Guarde espaço na sua memória, na sua mente, esforço mental, energia cerebral. Guarde para aquilo que é mais importante, essencial na nossa vida. Certo? A outra área que é afetada por esse mau uso, é a área da aprendizagem. Irmãos, os nossos alunos hoje, nossos jovens, muitos adultos também, estão hoje com uma dificuldade muito grande de interpretação de texto. Sim ou não? Por que isso acontece? Redes sociais. A gente vai olhando ali rapidamente, superficialmente, as postagens que estão ali. Se alguém postar um texto desse tamanho, quem é que para ler? Então, a gente analisa e examina criteriosamente tudo que está ali na rede social?
Ou só vai passando, passando, passando? Isso vai diminuindo a nossa capacidade de analisar criticamente as coisas. A gente acostuma o cérebro a dar uma rápida olhada nas coisas. E a gente vai perdendo a capacidade de interpretar as coisas. E hoje, o irmão fala uma coisa, o outro irmão entende outra coisa e a briga está formada. Alguém aqui já participou de comissão de igreja? As pessoas não estão entendendo o que as outras estão falando. As pessoas não estão entendendo o que estão lendo. E então uma pessoa lê um parágrafo e a gente diz, o que você entendeu disso aí? Deixa eu ler mais uma vez. É assim ou não é muitas vezes? Claro, não estou falando que todos são assim. Mas em geral é isso que acontece. E essa tecnologia tem contribuído para nós perdermos essa capacidade de examinar as coisas criteriosamente. Sabe qual é o risco disso, irmãos? A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro fácil de ser estudado? Não. E quando a gente acostuma o nosso cérebro a postagens superficiais, só arrastar o olho, dar uma rápida olhada nas coisas, a gente olha para a Bíblia, lê um texto, não entende e faz o quê? Não, vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque eu preciso... É assim? Não, a gente faz igual ao Instagram. Qual é o resultado? Nenhum. Nenhum. Então nós precisamos entender o que está nos atrapalhando na nossa vida espiritual. Porque tudo isso leva a gente, em última instância, a perder a capacidade de ler, entender e interpretar a palavra de Deus. Outra área que é afetada é a área da afeição. Isso aqui é muito importante. E eu disse para vocês, redes sociais não sociabilizam as pessoas. Até podem, né? Tem que saber como usar isso. Mas, em geral, não é isso que nós estamos vendo. Vou dar alguns exemplos para vocês. Olha isso aqui. Tomando um lanche com os amigos. Em geral, é assim ou não é? Faça um teste. Eu fiz esse teste ontem, a gente vindo para cá. Quando você estiver no aeroporto, sentado esperando o seu voo, dá uma olhada em volta e conte nos dedos quantas pessoas não estão mexendo no celular. Vá num shopping, praça de alimentação, dá uma olhada se a gente não é muito comum ver essa cena. Inclusive, é possível que esses jovens estejam conversando entre si dentro de um mesmo grupo de WhatsApp. Sim ou não? É possível, isso acontece muito. Olha outro exemplo, curtindo uma praia. O que esse aparelho está fazendo na mão desse rapaz, no lugar desse? Um dia minha esposa e eu fomos comemorar um dos nossos 17 aniversários de casamento. E a gente foi para um lugar ali no sul da Bahia. Chegamos numa pousadinha lá, e a moça do balcão falou assim, olha, eu vou pedir desculpa para vocês, assim, tem um hóspede aqui que a televisão do quarto dele quebrou. E a gente chamou o técnico para vir consertar, mas ele ainda não veio. E o hóspede está furioso. Vocês poderiam trocar de lugar com ele? Vocês ficarem no quarto com a televisão quebrada e passar eles para o quarto que vocês iriam ficar? E eu disse a ela, minha filha, nós estamos aqui num lugar como esse. Se eu me importasse com a televisão funcionando no quarto, televisão eu assisto em casa. E um dia estávamos num outro local, que a gente saía para passear, voltava, saía para passear, voltava, e pessoas no quarto ao lado do nosso, a gente percebia, estavam na televisão o dia todo. E o sol brilhando. E as paisagens maravilhosas. E as pessoas ali na frente da televisão. Olha um outro exemplo, passeio com a namorada. Eu tenho a impressão que esse relacionamento não vai dar certo por muito tempo. Olha o outro, reunião de família. Isso aqui acontece, irmãos? Sim ou não? Voltem aqui. Concentra. Eu quero dar um recado importante para os pais aqui presentes. Posso? Os pais de crianças pequenas especialmente. A ciência, existe muito estudo científico, médico e acadêmico sobre o uso dessas tecnologias por parte de crianças com idade inferior a 5 anos. Sabe como a ciência chama isso? Dar um celular para uma criança dessa idade? Um crime contra a infância. Eu quero mostrar só um detalhe para vocês aqui. Tem muitos estudos, a gente não vai ter tempo.
Esse aqui é o geneticista, Dr. Isaías Soares Paiva. Dr. Isaías, ele começou a desenvolver uma pesquisa que chamou a sua atenção. Essa pesquisa foi a seguinte: ele percebeu que houve uma explosão repentina de casos de diagnóstico de autismo no Brasil. Vocês perceberam isso também nos últimos anos? De repente começou a aparecer por todos os lados. O doutor Isaías começou a estudar essa questão. E existe uma discussão na medicina, na ciência, se autismo ele é adquirido, ou se a criança nasce com ele, se pode ser curado ou não pode. Eu não vou entrar nesses termos porque eu não sou cientista. Mas uma coisa chamou a atenção do doutor Isaías, sabe o que foi? Ele percebeu que essa explosão de casos de autismo e de TDAH começou a acontecer, ou os números começaram a aumentar muito a partir de 2020. O que foi que aconteceu em 2020? A pandemia de Covid-19. O que aconteceu com as famílias? Dentro de casa. E as crianças? Fora da escola, dentro de casa. E muitos dos pais, para manter essas crianças entretidas, faziam o que com elas? Tela. Dr. Isaías começou a estudar isso. Veja, ele não é algo conclusivo. Mas ele levantou a hipótese de que o consumo desse tipo de tecnologia, principalmente muito tempo, o vício em crianças com idade inferior a 5 anos, pode contribuir para exacerbar os quadros de TDAH e de autismo, ou, quem sabe, uma hipótese, causar em crianças que não nasceram com isso. Me responda uma coisa. Os adultos sofrem danos com essa hiperestimulação constante? Sim ou não? E as crianças que têm um cérebro que nem está totalmente formado ainda? No sentido, né, de funções bem desenvolvidas. É bem pior para elas. Olha só o que o doutor Isaías recomenda. Está escrito aqui, pequenininho embaixo. O doutor Isaías defende a recomendação da Academia Americana de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Pediatria. Qual é a recomendação dessas duas instituições? Que a exposição à mídia digital seja evitada em crianças menores de 2 anos. Ou seja, crianças menores de 2 anos podem passar quanto tempo com celulares, internet e rede social? 0, segundo a ciência. 0. Recentemente nós tivemos o Impacto Esperança, não foi? Que falou sobre bullying digital, não foi isso? E em muitos lugares nós estávamos ensinando como nossas crianças devem se portar nas redes sociais. Errado. Sabe o que a gente tinha que ensinar para as crianças? A não usar. Não temos que ensinar as crianças a como usar, temos que tirar as nossas crianças desse meio. Irmãos, recentemente foi feito um experimento social. Um grupo de pesquisadores criaram um perfil fake no Instagram, como se fosse de uma criança de 11 anos. Alguém viu esse experimento? O que eles queriam ver? O irmão lá viu. Eles queriam ver em quanto tempo um pedófilo abordaria aquela criança. Então eles abriram o perfil falso, uma criança de 11 anos, colocaram fotinhas e tudo mais. Sabem quanto tempo aquela criança foi abordada por um pedófilo? Ah, mas como sabe que é um pedófilo? É só entrar na rede dele, que você já identifica o padrão. Sabe quanto tempo levou para a abertura do perfil e ela ser abordada? Menos de 5 minutos. Nós conhecemos casos reais de crianças que foram abordadas por pedófilos, sabe aonde? Jogos de videogame em rede. Jogos de computador em rede. E eu vou contar mais algumas histórias à tarde, irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa importante para vocês. Eu conheci um rapaz que me pediu ajuda porque ele era viciado em pornografia, casado, com filhos. E eu perguntei para ele, quando você começou com esse vício? E ele disse, eu me viciei em pornografia com 6 anos de idade. E eu perguntei, mas como uma criança de 6 anos de idade se vicia nisso? Sabe qual foi a resposta? Porque o meu tio deixou eu brincar com o celular dele por 15 minutos. Foi o suficiente para eu ver o que eu não devia ver. Enquanto muitos pais não estão enxergando o que está acontecendo dentro dos seus lares, Satanás está se aproveitando dessas tecnologias para tirar os nossos filhos dos caminhos do Senhor.
Mas sabe por que muitos pais fazem isso? Porque eles não têm tempo para os seus próprios filhos. Um dia uma mãe me procurou, o filho pequenininho, viciadíssimo em celular, o dia inteiro. Irmão Leandro, o que eu faço? Eu já identifiquei um parâmetro, sabe qual foi? O pai dele era viciado em celular. Então, por mais que você ensine uma criança a não se viciar naquilo, ela vai aprender com o quê? Com exemplo. Segundo ponto, eu identifiquei um outro parâmetro, sabe qual é? Irmãos, muitas vezes, em muitos casos, o tempo que uma criança precisa num celular, ele é proporcional à falta de tempo que ela tem com seus pais. É uma matemática simples. Quanto mais tempo os pais têm para os seus filhos, menos tempo eles vão precisar de outras coisas. Vocês concordam com isso ou não? Então temos que rever algumas coisas como famílias. Olha essa reportagem postada na Folha de São Paulo. Smartphones e redes sociais estão destruindo a saúde mental das crianças. Evidência dos efeitos catastróficos do aumento do tempo em tela é esmagadora. Existem N pesquisas médicas, científicas e acadêmicas sobre isso. Na França, houve uma pesquisa que fundamentou a decisão do governo francês de proibir, por lei, a produção de materiais audiovisuais para criança com idade inferior a 3 anos. Esses materiais audiovisuais, mas no sentido de telas, né? Na França é proibido. Menos de 3 anos de idade. E Deus chamou o seu povo para ser cabeça ou cauda? Mas infelizmente parece que muitas coisas estão chegando atrasados, irmãos. Quando nós deveríamos estar à frente dessas campanhas de conscientização das pessoas. Agora, as nossas palavras não vão conscientizar as pessoas. O que vai conscientizá-las de uma forma muito mais forte? O nosso exemplo. Eu falei para essa mãe, não adianta você querer ensinar o seu filho uma coisa se vocês fazem outra. Filho, você não pode, mas o papai e a mamãe passam o dia inteiro. Não adianta. Então, pais, reexaminem algumas prioridades na vida de vocês. Vamos continuar. A afeição, como que é afetada? Olha o almoço em família. Ninguém mexeu no prato ainda, porque antes de começar a comer, eu tenho que fazer o quê? Deixa eu dar uma terceira dica importante para vocês. Irmãos, você não precisa tirar foto de tudo. Você não precisa postar tudo que você faz. Nós temos visto em redes sociais pessoas que postam lavando louça, postam varrendo casa, postam fazendo oração, postam lendo a Bíblia, postam não sei o quê. Você não precisa fazer isso. E outra dica para os pais: cuidado com a exposição dos seus filhos nas redes sociais. Eu vi a entrevista de uma irmã que tinha uma lojinha de moda infantil. E ela assistiu um documentário feito por um influenciador aí chamado Felca, não sei quantos viram. E essa mulher ficou tão impactada, sabe por quê? Foram analisar o site dela, que tinha fotinhas de criança vestidas com roupinhas de criança. E vocês acreditam que o site dela tinha sido visitado por pedófilos? E fotos do site dela estavam sendo utilizadas em redes sociais de pedófilos. Olha a situação que nós estamos hoje. Irmãos, pais aqui presentes, nós não vivemos no mundo de Alice, tá claro? Sabe qual é o mundo de Alice? O País das Maravilhas. Não. Então todo cuidado é pouco, cuidado com isso. Olha, isso aqui é interessantíssimo. Família foi visitar a avó que estava se sentindo muito sozinha. Como é que a avó está? Volta aqui. Então eu pergunto de novo. As redes sociais estão desenvolvendo em nossa capacidade de sermos seres sociáveis? Não. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese rápido. Eu falei sobre crianças, né? Sabe qual tem sido o resultado disso daqui? É que muitos idosos também estão desenvolvendo vício em celular. Tem muito idoso viciadinho em celular ou não tem? Tem.
E aí a gente se pergunta, estão viciados em celular por conta própria, foi o que aconteceu? Ou muitos acabaram se viciando por falta do quê? Companhia. Entendem, irmãos? Precisamos estar atentos. Estão todos comigo aqui? Acompanhando o raciocínio? Vamos lá. Outro exemplo, passeio com o filho. Adorando ao Senhor na igreja. Isso acontece ou não? Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. A gente tem que filtrar aquilo que a gente assiste, certo? Aquilo que a gente vê. Mas não só o tipo de conteúdo, mas o tempo que passamos ali também é importante. Por quê? O nosso cérebro, ele tem uma série de circuitos. O que são circuitos? Vamos dizer assim, são linhas que interligam dois sistemas ou mais do cérebro. Os nossos sistemas cerebrais estão interligados, isso é importante. Existe um circuito que ele é extremamente importante para nós, que é o circuito córtico estriatal. O nome é esquisito, mas é muito simples de entender. Córtico vem do quê? Córtex. Lembra que falamos ontem? O que é o córtex? O córtex é toda a camada superficial do nosso cérebro. A gente chama de massa cinzenta. Por quê? Porque é nessa parte mais superficial que está a maior concentração de neurônios. Então, nossas capacidades cognitivas estão todas no nosso córtex, certo? Estriatal vem do corpo estriado. O corpo estriado, ele, por exemplo, quando ele é estimulado, ele diz respeito também a questões motoras de movimento, mas também diz respeito ao centro de recompensa, questões emocionais. O córtex, aliás, o circuito córtico estriatal é um circuito que liga o córtex ao corpo estriado. Ficou claro esse conceito? Sim ou não? Claro? Por que ele é importante? Pensa comigo. Uma vez que o corpo estriado tem funções relacionadas às nossas emoções e o córtex tem funções relacionadas ao nosso controle, é importante que os dois estejam ligados, sim ou não? Sim ou não? Porque se o córtex não estiver controlando o corpo estriado, o que acontece com as nossas emoções? Perdem o controle. Vocês estão entendendo o conceito, sim ou não, desse circuito? Então veja, quando esse circuito está com problema, quando essa ligação entre o córtex e o corpo estriado está deteriorada, prejudicada, algumas coisas acontecem, muito sérias. Olha esse artigo científico que eu estava lendo há um tempo atrás. O vício em internet está associado a uma diminuição de que tipo? Generalizada e significativa nos circuitos córtico-estriatais. Ou seja, o vício em internet causa uma diminuição considerável da ligação do seu córtex e seu corpo estriado. É como se o vício em internet pegasse uma tesoura e fizesse o quê? Cortasse essa ligação. Qual é o resultado disso? Veja, de novo. Corpo estriado, emoções, impulsos, córtex, controle. Então, se esse circuito foi desconectado, nós não temos mais controle sobre as nossas emoções e os nossos impulsos. Faz sentido isso? Olha alguns problemas dessa desconexão. Primeiro, dificuldade de controlar impulsos, ações impulsivas, compulsivas, mesmo sabendo que isso pode ter prejuízo, porque essas ações impulsivas devem ser controladas pelo córtex. Se você elimina o córtex, corta a conexão, você não tem mais o controle dos seus impulsos. Outro, busca exagerada por recompensas. O corpo estriado guarda o seu centro de recompensa, coisas relacionadas a isso. Ele deve ser controlado pelo seu córtex. Por exemplo, você está comendo, dá prazer comer? Dá. Mas chega um momento que você tem que parar. Certo? Quem é que te avisa que você tem que parar, que você já está saciado? O córtex. Entendem por que esses circuitos têm que estar ligados, sim ou não? O córtex controla isso de chega. Então, pessoas que têm, por exemplo, uma desregulação nesse circuito córtico estriatal, elas têm dificuldade de identificar a hora de parar de fazer o quê? De comer. Isso é um fator, tá, irmãos? Tem N fatores. Olha o outro problema. Aliás, isso aqui, ó, o cérebro passa a dar mais importância à recompensa imediata, ignorando objetivos de longo prazo. Me responda uma coisa, isso aqui tem uma relação e um prejuízo grande na área espiritual, sim ou não? Dá valor pro agora e não para o que está no futuro. Existe muita gente hoje abrindo mão da eternidade por prazeres do momento? Sim ou não?
muito. E nós temos que entender o que está nos atrapalhando. Envolve estudo da palavra ou falta dele, envolve comunhão com Deus, envolve tudo isso. Mas temos que lembrar que Satanás é um grande especialista em fisiologia. E você pode estudar a Bíblia e orar 10 horas por dia. Se nós não fizermos forma naquilo que estamos consumindo de telas, sabe o que o estudo da Bíblia e a oração vão fazer por nós? Nada. Sabe por quê? Porque o canal de ligação está cortado. Não adianta. Então precisamos analisar isso com mais cuidado. Problemas na tomada de decisões, decisões menos racionais, mais arriscadas ou voltadas apenas para a autogratificação do momento, instantânea. Outro problema dessa desregulação emocional, é claro, as emoções, corpo estriado, o córtex, controle das emoções. Quando esse circuito é quebrado, não temos controle mais das nossas emoções. Dificuldade para lidar com frustração, irmãos. Essa geração tem dificuldade para lidar com frustração? Sim ou não? O suicídio é um problema real, que precisamos trabalhar nisso. E existem N casos que podem levar uma pessoa a um suicídio. Mas vamos ser sinceros, existem casos de jovens adolescentes que tentaram suicídio por motivos banais. Sim ou não? Banais. Uma geração que não consegue lidar com frustração e ainda, muitas vezes, muitos pais querem fazer pelos seus filhos tudo que os filhos querem, porque eu quero que meus filhos tenham uma boa vida. Quando um pai não diz não para um filho, está fazendo um grande mal a essa criança, porque ela vai chegar no futuro e vai ter que enfrentar um mundo que é bonzinho. Então, quando papai e mamãe é bonzinho demais, está preparando o filho para enfrentar um mundo mal lá fora? Não é uma palavra importante na criação de uma criança, sim ou não? Não, filho. O resultado dessa idolatria, muitas vezes, com os filhos, é uma geração que, quando ouve um não da vida, como é que fica? Ouve um não do pastor, o que ela faz? Eu vou sair da igreja. É assim ou não é? Então temos que entender tudo que está nos atrapalhando na nossa vida, de avançarmos na experiência cristã. Pessoas com dificuldade de lidar com o tédio. Irmãos, é bom ficar um pouquinho sem fazer nada? Sim ou não? Eu digo assim, sem fazer nada. E hoje, o que significa ficar sem fazer nada para nós? Celular. Estou sem fazer nada. Celular. Dificuldade de lidar com o estresse, sem recorrer ao seu objeto de vício. E último, reforço de comportamento compulsivo. O uso da internet deixa de ser uma escolha e vira um hábito automático e difícil de interromper. Tudo isso como resultado de questões da nossa fisiologia. Eu faço um apelo a esta igreja. Existe muito material, muitos bancos de dados acadêmicos, científicos, etc. Irmãos, na medida do possível, estudem o funcionamento do cérebro de vocês. Para que não cometam o erro de dizer, eu faço, mas eu não sou afetado. Como você sabe? Estude o funcionamento do cérebro, isso é muito importante. Olha que interessante essa reportagem aqui. Cientistas descobriram sinais de atrofia na substância cinzenta no cérebro de usuários frequentes da internet que pioraram com o tempo. O que é atrofia? No meu livro sobre pornografia, eu coloquei lá uma pesquisa médico-científica que constatou que o vício em pornografia e o vício em outras coisas também, ele causa uma atrofia, uma diminuição física do córtex. Sabe o que significa? Aonde está a nossa capacidade de tomar uma decisão para vencer? No córtex. Olha como o diabo é esperto. O diabo cria algo, se torna um vício, que ao mesmo tempo destrói a sua capacidade de fazer o quê? De vencer e se libertar. Olha como isso é difícil. Diz mais, isso pode afetar sua concentração e memória, bem como sua capacidade de tomar decisões e definir metas. Olha que importante isso daqui. Também pode reduzir suas inibições e levar a comportamentos inadequados. É claro,
Porque há um rompimento no circuito córtico estriatal. Ou seja, o córtex que controla os nossos comportamentos e diz, esse comportamento não é correto. O córtex não está mais controlando. Então, a gente age de forma compulsiva, sem se preocupar se o nosso comportamento está afetando alguém. Irmãos, reduzir inibições. Vamos ser sinceros. Por trás de um computador, o pessoal fica mais desinibido? Em redes sociais, o povo é mais desinibido? É mais corajoso? Não, porque eu falo a verdade. Eu falo mesmo. Eu chamo o pecado pelo nome. Já ouviu? E aí eu digo, irmão, você chama o pecado pelo nome? Chama, igual os profetas do Antigo Testamento. E eu disse, mas irmão, os profetas do Antigo Testamento, quando um rei estava lá em pecado, se rebelando contra Deus, sabe o que ele fazia, irmão? O quê? Ele ia lá no palácio do rei e falava na frente do rei. Por que você não faz isso e vai falar com a pessoa? Não, mas por trás do computador a gente fica como? Aqui eu falo a verdade. Ficamos corajosos. As nossas inibições vão caindo. Sabe por quê? Córtex. Não está funcionando. Esse circuito está sendo rompido. Não tem controle sobre isso. Olha que interessante que a doutora Vitória constatou. O que ela fez? Aliás, quem é ela? Doutora Vitória é uma psiquiatra de crianças. Não sei se fala psiquiatra, pediatra, não sei. Mas é psiquiatra que lida com crianças. Só que ela não é uma psiquiatra comum. Ela é aquela lá nos Estados Unidos que é procurada quando tratamentos convencionais não funcionam ou em casos muito complexos levam para ela. Ela foi considerada a melhor psiquiatra dos Estados Unidos da América. E ela ganhou vários prêmios e participa de várias instituições lá na direção. O que ela fez? Ela fez uma busca na literatura médica e científica sobre essas questões que estamos falando com vocês. E ela resumiu isso num artigo. E olha o que ela diz ali. Vários estudos mostraram, de novo, atrofia, encolhimento, perda de volume do tecido em áreas da substância cinzenta, no vício em internet e... Vocês sabiam que existe um CID, um Cadastro Internacional de Doenças, para o vício em videogame, que é considerado hoje transtorno mental? Existe um CID. Isso é sério ou não, irmãos? A questão é que muitas dessas informações a gente desconhece. E a gente precisa buscar isso. Porque tudo isso, vocês concordam que afeta a vida espiritual? Sim ou não? Vai afetar. Então temos que entender o que pode nos atrapalhar. As áreas afetadas incluíram o importante lobo frontal, que já falamos, que governa as funções executivas, como planejamento, priorização, organização e controle de impulsos. Qual é o resultado disso? A perda de volume também foi vista no corpo estriado, lembra? Só está repetindo o que nós dissemos. Que está envolvido em vias de recompensa e na supressão de impulsos socialmente inaceitáveis. Uma descoberta de particular preocupação foi o dano a uma área conhecida como ínsula no cérebro, que está envolvida em nossa capacidade de desenvolver empatia e compaixão pelos outros. Olha como isso é sério. E é muito sutil. O vício em internet, o vício em redes sociais, o vício nessas tecnologias, estão agindo em nosso cérebro, desregulando as nossas funções, inclusive tirando de nós a capacidade de ter compaixão uns pelos outros. Eu pergunto, nas redes sociais, a gente vê muitas manifestações de compaixão? Você pode ver, existe até um perfil no Instagram que só faz isso. Você coloca um vídeo, uma foto, pode ser a foto de uma criança deficiente física pedindo ajuda financeira, os pais pedindo ajuda para um tratamento caro que essa criança precisa fazer. Seja sincero, sempre vai ter um engraçadinho fazendo piada com a desgraça dos outros? Vai ou não vai? Isso tem sido cada vez mais comum. Irmãos, lá na cidade onde eu nasci, Vitória, no Espírito Santo, eu presenciei pessoas assentadas na altura máxima da ponte, 70 metros, para se jogar a cometer suicídio. A polícia e os bombeiros tentando convencer a pessoa a não pular. O trânsito parado e as pessoas gritando o quê? Pula logo que meu chefe não quer saber. Ele quer que eu esteja no escritório.
E a gente não entende que essa questão de não sentir mais compaixão pelos outros não é só uma questão psicológica, também envolve mecanismos e sistemas cerebrais que estão sendo afetados pelas nossas atividades. E hoje a psicologia moderna, eu vou dizer uma coisa, psicologia, terapia tem o seu lugar, eu não sou contra isso. Mas em muitas áreas, em muitos casos, temos que tomar cuidado, porque muitos psicólogos modernos estão tentando transformar pecado em problema de saúde mental. Cuidado com isso. Ah, porque eu sou muito explosivo. Ah, você é explosivo porque lá na sua infância aconteceu. Não, eu sou explosivo porque isso é uma deficiência de caráter que pelo poder de Deus eu preciso vencer. Então, muitas pessoas estão confortáveis com seu péssimo temperamento, porque elas aprenderam que isso aí é o quê? Ah, isso é um problema cognitivo, da saúde mental, que tem que olhar lá no passado, o que aconteceu na sua vida. É claro, o histórico de vida conta nesses tratamentos, mas, irmãos, pecado é pecado. Cuidado com muitos aspectos da psicologia moderna. Tem coisa que não é problema de saúde, é pecado. E hoje a coisa está tão feia que estão tentando convencer a gente de qualquer jeito que certas coisas são normais, ou então, não, é só um problema de saúde que tem que ser lidado. Por exemplo, um homem que violenta uma criança, você acha isso normal? Ah, não, mas é porque ele teve algo assim, assim. Claro, a gente analisa todo um contexto, mas esse homem tem que estar aonde? Atrás de uma grade, sim ou não? Não, mas hoje não, porque veja, não tem perigo. E todo mundo, muitas vezes, passa pano, não, até que o seu filho seja molestado. Aí as coisas mudam. E hoje à tarde eu vou mostrar para vocês como o consumo de pornografia pode levar uma pessoa normal à pedofilia. Recentemente um jovem me escreveu. Triste a história dele. À tarde eu conto para vocês. Se eu lembrar. Bom, vamos continuando aqui. Finalmente, qual área que é afetada da vida? Simples de entender. Se o meu córtex não funciona adequadamente, como é que Deus fala? Só que tem um outro aspecto, irmãos, que eu queria tratar com vocês. Isso aqui é muito sério, muito importante. Alguns de nós não conseguimos nos desconectar dessas coisas, nem na igreja. E eu não estou falando, o que eu vou dizer agora, não é para a gente se levantar e ficar vigiando uns aos outros, está claro? Deixa eu ver quem está usando o celular aqui na hora do culto. Deixa eu ver. Não é isso. O que eu vou dizer agora é que para cada um examinar a quem? Por que isso é importante? Um dia eu estava pregando sobre isso e tinha um rapaz mexendo no celular, no WhatsApp, no primeiro banco, enquanto eu pregava. E eu percebi que algumas pessoas do lado, enquanto eu falava, sabe? Sabe o que esse rapaz estava fazendo? Eu já sabia. Ele estava mandando uma mensagem para o sonoplasta, para resolver uma questão que estava aqui acontecendo com o som aqui da frente, do retorno, alguma coisa assim. Eu pergunto, o que seria mais discreto? Ele fazer isso ou ele levantar e sair andando no meio da igreja e falar com o sonoplasta? Algum problema no que ele estava fazendo, sim ou não? Não. Mas alguém poderia olhar de longe e achar, olha só que desrespeito com Deus. Então, lembre-se disso. Está claro esse ponto, irmãos? Não é para a gente ficar se vigiando. É para cada um vigiar a si mesmo. Muitas vezes, nos nossos cultos de adoração a Deus, a gente não consegue se desconectar disso e acaba, por causa disso, se desconectando de Deus. Só que há um ponto mais importante aqui. Eu quero mostrar para vocês um texto que a irmã White escreveu sobre a questão do culto na casa de Deus. E ela diz assim: quando a palavra é exposta, deveis lembrar-vos, irmãos, de que é a voz de Deus que vos está falando por meio de seu servo. Escutai com... Já temos uma dificuldade aqui ou não? Escutai com... Temos uma dificuldade de atenção muitas vezes. E ela diz mais, não faça o quê? Não dorme nessa hora. E veja, não está dizendo necessariamente dormir, literalmente, apesar de que isso já é um grande problema. Manter as pessoas acordadas no culto, é ou não é? Precisamos entender o que é que está causando isso. O que é que está afetando o nosso cérebro de tal forma que a gente não consegue ficar acordado no culto. Mas existe um outro aspecto quando ela diz não dormiteis.
significa assim, não se distraia. Não cochila. Preste atenção. Por quê? Ela explica o perigo da gente não prestar atenção. Porque assim fazendo, é possível escaparem-se-vos nesse momento justamente as palavras que mais necessitais ouvir. Palavras que atendidas vos livrariam de enveredar por algum caminho errado. É mais ou menos isso. Leandro está sentado ali, ouvindo a pregação. E Satanás sabe o que vai ser pregado? Claro que sabe. Só que ele sabe uma coisa a mais. Ele sabe que esse assunto especificamente é um assunto que pode atingir o Leandro em cheio e libertar o Leandro das garras de Satanás. Nesse momento, ele vai ficar mais atento, Satanás, para tentar fazer o quê? Distrair o Leandro. Então, quando o pregador vai falar aquelas palavras que poderiam despertar o Leandro para a vida espiritual e salvar a vida espiritual do Leandro, meu celular toca. Ou um barulhinho de mensagem. Eu pego o celular, dou uma olhada, vejo que não é nada importante, tudo bem, eu vou atender, vou ver depois, coloco lá e volto a prestar atenção no sermão. Mas o que aconteceu? Aquelas palavras passaram. Isso é assustador, irmãos? Sabe o que é mais assustador? O mais assustador é que aquelas palavras poderiam ter sido a minha última chance. E é assustador pensar na possibilidade de perder a vida eterna por causa de um. Vocês entendem a necessidade de prestarmos atenção quando alguém está pregando? Porque o inimigo sabe exatamente quem aquela mensagem vai atingir de forma especial. E ele vai trabalhar para que aquela pessoa se distraia ou seja distraída por outros. Então, irmãos, quando a gente se distrai, quando a gente não é reverente na casa de Deus, a gente prejudica as outras pessoas também. Sim ou não? E precisamos estar atentos a isso. Eu tenho ficado muito preocupado porque nos últimos anos isso tem se tornado muito comum. Os celulares se tornaram presentes, onipresentes em nossos cultos. Eu tenho ficado preocupado e eu pergunto a vocês, que lugar é este onde nós estamos agora? Nós estudamos recentemente sobre Deus no Monte Sinai, não foi? Fez o monte tremer. Se alguém tocasse no pé do monte morria, a glória de Deus fulminava aquela pessoa. E eu pergunto, é um Deus diferente hoje? Como temos nos comportado na sua presença? E eu não estou falando isso para vocês, estou falando isso para todos nós. Ou vocês acham que isso não é uma luta para mim também? Reverência na casa de Deus. E hoje, nesse contexto que estamos falando, vejo muitas pessoas entrando na escola sabatina. Vocês sabem o que nós devemos fazer quando entramos na igreja? Segundo a revelação de Deus para nós? Deveríamos entrar silenciosamente, tomar o nosso lugar e fazer o quê? Estar em oração pelo culto. E muitas vezes eu entro na igreja com meus amigos, com a minha família, e cumprimentando todo mundo, e sento no meu banco, vamos lá, junta aqui, vamos fazer uma selfie, hashtag Escola Sabatina adorando ao Senhor. Irmãos, que lugar é esse aqui? Ou estamos na casa de Deus, ou não estamos. Ou a gente vem para adorar a Deus, ou a gente vem para um evento, um encontro qualquer. É Deus que está aqui. Eu não estou dizendo que é pecado. Uma pessoa quer, não sei, vou filmar a música que eu quero ouvir depois. Tudo bem. Mas a questão é que nós estamos deixando esses aparelhos interromper a nossa conexão com Deus e impedir o nosso culto de adoração ao Senhor. Então, em nome de Jesus, eu apelo a esta igreja e a todas as outras, não estou pegando o pé de vocês não, tá bom, irmãos? É para todos nós. Precisamos de uma reforma na nossa reverência na casa de Deus. Ou não? Sim ou não? Porque de repente eu estou falando isso e não faz sentido para vocês aqui. Precisamos? E essa reforma tem que começar onde? Em nós? Não. É em mim. Tem que começar em mim.
Eu quero mostrar umas reportagens aqui para a gente terminar. Porque foi nos revelado que um dos mais deploráveis efeitos da apostasia original foi a perda do quê? Do poder de domínio próprio por parte do homem. Perder o domínio próprio. Olha que interessante essa reportagem, uma entrevista feita com Amber Case, que é uma socióloga norte-americana. Olha as palavras dela. Quando me levanto pela manhã, devo me perguntar se dedico tempo a mim mesma, se posso meditar, desenhar, se escrevo. Mas o fato é que meu dia a dia está tomado pelas notificações do telefone, do computador. Estamos conscientes da quantidade de alertas que nos cercam? Silencie o telefone, desative as notificações, põe o celular no modo avião e decida você mesmo quando quer interagir com ele. O cérebro sofre com a conexão constante. A tecnologia não é ruim, mas seu uso está nos desconectando e escravizando. Chegamos a olhar o celular entre 1.000 e 2.000 vezes por dia. Essa é a média. Há cada vez mais casos de gente que precisa escapar disso, que explodiu pela depressão e pela ansiedade. Muitos colegas dela que trabalhavam na tecnologia abandonaram essa área e foram viver onde? Foram para o campo. Foram para o campo. Domine essas coisas. Não deixe essas coisas te dominarem. A escravidão de alguns é tão acentuada que essas pessoas preferem arriscar as suas vidas e arriscar a vida de outros por causa de um celular. O uso de celular ao volante é a terceira maior causa de mortes no trânsito do Brasil. Isso em 2018. Pessoas que, quando um celular toca e estão dirigindo, não têm a capacidade de simplesmente pisar no freio e encostar. E algumas dessas pessoas destruíram famílias inteiras que não tinham nada a ver com aquilo. Porque muitos desses irresponsáveis provocam acidentes graves que matam uma família inteira, mas muitas vezes a própria pessoa sai ilesa. E hoje não estamos mais falando no celular, estamos? Eu vi isso ontem aqui. Uma pessoa digitando enquanto dirigia. Ainda bem que ninguém aqui faz isso. Olha uma outra forma de arriscar a vida das pessoas. Olha como isso aqui é impressionante e chocante, irmãos. Pai jogador é preso depois que criança pequena morre por negligência. Um sul-coreano foi preso sob suspeita de permitir que o seu filho de 2 anos morresse de fome enquanto ele passava dias jogando online em cybercafés. Esse homem, a esposa foi trabalhar do outro lado da cidade, passava meses sem voltar para casa. Ele, desempregado, ficou cuidando do filho. Ele ia para cybercafés, lan houses, essas coisas, e lá tem comida, lá tem chuveiro, lá tem banheiro, lá tem tudo. Ele passava semanas ali e a polícia o abordou num desses dias. Sabe por quê? Porque o filhinho dele de 2 anos estava em casa, morto. A polícia o prendeu sob suspeita de que o filho tenha morrido de fome. De fome. Olha o outro exemplo. Um casal coreano ficou viciado num joguinho que é de criar uma criança virtual. Você tem que dar comida, educar e tal. Só que eles tinham uma bebezinha de 3 meses de idade. Sabe o que aconteceu? Enquanto esse casal viciado jogava um jogo de uma criancinha crescer e educar e etc., a sua bebezinha de 3 meses morreu de fome. Foram presos, obviamente. O último exemplo. Japonês mata os pais para poder assistir anime sem interrupções. Ele confessou à polícia: me incomodava cuidar dos meus pais. Eles sempre interrompiam enquanto eu estava assistindo anime. Eu não aguentei. Matei os 2. 86 anos de idade. Aproximadamente, os pais tinham 85 ou 86. Irmãos, vocês veem que nível que um ser humano pode chegar de vício? Ah, Leandro, mas eu nunca mataria meus pais. Eu jamais iria adulterar, por exemplo, com outra mulher. Eu jamais mataria uma pessoa. Eu jamais deixaria um filho morrer de fome. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à tarde. Mas tem muitos homens que dizem: eu jamais adulteraria, jamais me deitaria com outra mulher que não fosse a minha esposa. Mas eu pergunto: homem, pode ser que você não faça isso. Mas e aqueles videozinhos de TikTok que você tem assistido? E quando aquela moça bonita, com vestida em poucas roupas, passa pela rua,
Você contempla aquilo? Demoradamente? Eu jamais mataria os meus pais para ver animes. Pode ser que não. Mas você, por acaso, já assassinou a reputação de alguém nas redes sociais? Já manifestou ódio a alguém nas redes sociais? Jesus diz que o ódio é o quê? O ódio é o quê? É homicídio, assassinato. Sabe qual é a grande estratégia de Satanás? Estamos atentos a grandes pecados e ficamos desatentos aos pecados pequenos. Por não cometer grandes pecados, nos sentimos confortáveis com os pecados pequenos. Aqui que está a grande estratégia dele. Leandro, eu não sou viciado não. De jeito nenhum. Não é não? 24 horas sem tela nenhuma. Minha proposta para você. Não falei 24 anos. 24 horas. Se você não suporta esse desafio, você é um viciado dos níveis mais baixos. 24 horas. O viciado só percebe que é viciado quando ele perde o quê? O objeto do vício dele. Um dia um jovem me falou: Leandro, eu vou aceitar o seu desafio, vou passar 24 horas sem esse negócio. Já escolhi, vai ser no sábado. Eu falei, vai lá, vai lá. Ele irmão. É difícil, né? Claro. Porque o viciado só vê que é viciado quando tira o vício dele. Irmãos, por que Satanás precisa que a nossa vida seja cada vez mais corrida e mais barulhenta? Sabe por quê? Porque a voz do Espírito Santo, ela só pode ser percebida no silêncio. A irmã White escreve que quando todas as outras vozes externas silenciam, a voz de Deus fica mais nítida. O diabo não quer isso. Por isso ele quer que a nossa vida seja cada vez mais barulhenta, mais corrida. Ele quer que os nossos cultos sejam cada vez mais irreverentes, confusos e barulhentos, para que Deus fale e a gente não perceba. E finalmente Jesus está batendo a porta. E ele diz assim: se alguém fizer o quê? Muito bem. Não é abrir a porta. Jesus diz: se alguém ouvir a minha voz. Porque o abrir a porta depende de ouvir Jesus batendo. É o momento da gente silenciar um pouco. Desliga essas coisas. Tenha momentos de paz com Deus. E é neste ambiente que a voz de Deus se tornará mais nítida. Alguém pode estar se perguntando: Leandro, mas eu entendi que eu desperdicei muito tempo da minha vida com essas coisas. Dá para recuperar o tempo que a gente desperdiçou? Dá? Acabou, nunca mais. O que eu faço então? Só tem uma coisa: o tempo desperdiçado não pode ser mais recuperado. O que a gente pode fazer é administrar melhor o tempo daqui para frente. O que você e eu fizemos até agora, para Deus não importa mais. Para Deus importa o que vamos fazer quando saímos por aquelas portas. E em nome de Jesus, se alguém aqui precisa tomar uma decisão urgente em relação a tudo que nós falamos, tome e execute essa decisão imediatamente, porque o meu tempo e o seu tempo está acabando. Por favor, não deixe ser mais uma pregação, mais um culto, mais um sábado, e eu saio daqui e a vida segue do mesmo jeito. Não faça isso, porque num futuro não tão distante, muitos dirão: eu sabia, eu devia ter feito, eu não fiz, mas hoje é tarde demais. E o seu último dia, e o meu, pode ser hoje. Não brinca com isso. E Deus está nos dando mais uma chance. A minha esposa vai cantar um hino agora.
E esse hino fala justamente qual é um ambiente apropriado para que possamos ouvir melhor a voz de Deus. Calmo, silencioso, tranquilo. Nós precisamos resgatar isso em nossa vida, como povo, como indivíduos. E nós ouviremos Jesus batendo. E então abriremos as portas e cearemos com Ele e Ele conosco. Não apenas aqui, mas muito em breve nas mansões celestiais. Amém. Na calma de tua presença, eu te escuto, meu Deus. Na quietude, no silêncio, ouço sua voz. Na calma de tua presença, eu te escuto, meu Deus. Na quietude, no silêncio, ouço sua voz. Através da palavra, fale ao meu coração. Por teu Santo Espírito vou entender as verdades que tens para mim. Na calma de tua presença, eu te escuto, meu Deus. Na quietude, no silêncio, ouço tua voz. Na calma de tua presença, eu te escuto, meu Deus. Na quietude, no silêncio, ouço tua voz. Tenho sede, meu Deus, da tua palavra, entender tua vontade, encontrar vida e paz. Ouça minha oração, meu clamor. Na calma de tua presença, eu te escuto, meu Deus. Na quietude, no silêncio, ouço tua voz. Na calma de tua presença, eu te escuto, meu Deus. Na quietude, no silêncio, ouço tua voz, meu Deus, meu Deus. Na quietude, no silêncio, ouço tua voz, meu Deus. Querido bom Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua voz, pelo privilégio que temos de comungar contigo, pelo privilégio que temos de ter o Deus Todo-Poderoso em nosso lar todos os dias, esperando para passar um tempo conosco e nos instruir. E te pedimos perdão, Senhor, por tantas e tantas vezes que deixamos o Senhor esperando. Temos sido presunçosos, Senhor, no sentido de que saímos dos nossos lares, muitas vezes, sem pedir a Tua instrução, sem passar tempo com o Senhor em oração,
sem estudar as instruções da Tua palavra, mas nós te agradecemos porque Tu és misericordioso. E nesta manhã de sábado, o Senhor nos concedeu mais uma oportunidade, mais uma chance de entendermos, Senhor, aquilo que pode estar nos atrapalhando em nossa caminhada cristã e fazermos diferente daqui para frente. Eu agradeço a Ti principalmente pela Tua promessa de esquecer os nossos pecados, nos dar uma nova oportunidade. Significa, Senhor, que todos nós podemos sair daqui, desta igreja, nesta manhã, limpos e perfeitos em Cristo Jesus. Como se nunca tivéssemos pecado contra Ti. Essa é a promessa que o Senhor nos fez. Perdoar e esquecer os nossos pecados como se a gente nunca tivesse cometido. Por isso eu te peço, Senhor, dá-nos discernimento neste momento e dá-nos poder, dá-nos forças para que saiamos daqui sabendo o que devemos fazer e colocando em prática e perseverarmos nisso, Senhor. Porque o mais difícil para nós muitas vezes não é colocar em prática, mas é perseverar. Por favor, abra os nossos olhos, antes que seja tarde demais. Abençoe a Igreja Central de Várzea Grande e as igrejas que porventura possam estar representadas aqui. Derrama o Teu Espírito sobre esse povo, Senhor, cada vez mais. E que essa igreja cresça mais e mais, principalmente de forma espiritual. Para que pelo ministério desta igreja, não apenas Várzea Grande seja alcançada pelo Teu Evangelho, mas pelo poder desta igreja, todo esse estado, todo esse país seja alcançado pelo Senhor Jesus Cristo. Nos despede com a Tua paz e com a certeza do Teu perdão. Dá-nos uma nova vida. Traga-nos de volta às 4 horas e que Teu Espírito não desista de nós. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus, achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus.